anos de fundação nesta semana e em lembrança à data, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma série de indicadores sobre o município e para saber mais sobre esses números, a gente recebe aqui no Sinal Aberto, segunda edição, o chefe do IBGE em Goiás, o Edson Roberto Vieira. Oi, Edson, uma ótima tarde, seja novamente muito bem-vindo. Peço aqui ao senhor para ativar o seu microfone para que a gente possa falar contigo. Novamente aqui os nossos agradecimentos, lhe recebendo aqui no Sinal Aberto, segunda edição. Uma ótima tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. É sempre um prazer estar aqui com vocês, todos os seus espectadores, telespectadores do Grupo Sagres. Bom, foi uma série de indicadores que o IBGE divulgou em relação à cidade de Aparecida de Goiânia. Eu quero começar primeiro em relação ao comportamento do aparecidense. Me chamou muito a atenção, Edson, dados aqui, em relação ao nascimento, aos nascimentos. Nasceu menos gente em Aparecida, casou menos gente em Aparecida, mas, por outro lado, morreu mais gente, aí, claro, tem um reflexo da pandemia, e os aparecidenses se divorciaram mais. Como é que o IBGE analisou essa questão mais personalista do indivíduo, do morador de Aparecida, Edson? Olha, Samuel, você já adiantou um pouco aí da resposta, né? Nós tivemos um período muito atípico recentemente em Aparecida, no estado de Goiás e no Brasil todo, né? E eu me refiro especialmente à questão da pandemia da Covid-19. Então, a pandemia mudou, de fato, o comportamento das pessoas em Aparecida, né, de um modo geral, por conta das especificidades que a gente teve no período, né? Muitas incertezas econômicas, incertezas em relação a essas questões sanitárias, de saúde, que envolveram todos no mundo todo, né? Então, de fato, esses resultados estão refletindo esse movimento, né? Porque, na verdade, a gente tem aí resultados do ano de 2020, que foi justamente um ano em que nós tivemos uma grande incidência dessa pandemia no Brasil e também aqui no estado de Goiás e especialmente aí no caso de Aparecida. Não que a gente tenha tido uma incidência maior em Aparecida vis-à-vis Goiás e o Brasil. Esse índice a pesquisa não traz, né? Mas, como nós sabemos, o município foi afetado, assim como outros de Goiás e do Brasil, em relação ao comportamento, sem dúvida nenhuma, muitas incertezas, né, relacionadas às decisões das pessoas em todas as esferas, né, e aí incluindo essa esfera civil. Pois é, e me chamou a atenção a questão de casamentos. O aparecidense está casando menos, está divorciando mais. O aparecidense está tomando um outro estilo de vida, Edson. Então, de fato, a gente consegue relacionar isso novamente com a pandemia, né? Nós tivemos uma situação em que de fato, casamentos foram adiados, inclusive porque a gente não tinha condições de fazer isso por conta das restrições municipais, restrições estaduais e federais também, para que se fossem feitos eventos, tivesse aglomerações, né? Mas, como eu falei, tem a questão econômica também. O fato de as pessoas terem sido impostas a uma situação em que passaram a conviver, a terem relações que não tinham com a mesma frequência antes, também influencia essa questão dos divórcios que nós divulgamos em relação ao município de Aparecida. Só para trazer aqui o dado, Edson, que a gente está conversando, para quem está acompanhando aqui, olha só, 2019, 8.809 nascimentos, 2020, 8.704 casamentos, 3.939, 2019, 2020, 2.356 divórcios, e daí me chamou a atenção, 376 em 2019, 748 em 2020. E mortes, aí o dado triste, né, aqui desse levantamento feito pelo IBGE, 2.546 óbitos
em 2019, 3.281 em 2020. Kleber Ferreira, são alguns dados, então, que nós temos aqui. Os seus questionamentos ao Edson Vieira, chefe do IBGE aqui em Goiás. Pois é, o estudo é muito interessante, muito inteligente, por sinal, por parte do IBGE, que traz dados para os historiadores, os antropólogos, estudarem o comportamento aparecidense, sobretudo nesse período, né? Durante a pandemia e pós-pandemia. Mediu também, Edson, o desenvolvimento da cidade em termos econômicos, quantos CNPJs foram abertos, quantos foram fechados? Olha, Kleber, nós temos um levantamento aí, o IBGE também é responsável pela metodologia do cálculo do PIB dos municípios que é realizado para todos os nossos 5.570, né? E aí, aqui em Goiás, a gente faz isso em parceria com o Instituto Mauro Borges. Quando você fala em CNPJ, a gente tem uma evolução do número de empresas criadas em todos os setores de atividade no município de Aparecida, refletindo o crescimento desse município ao longo dos anos, não apenas em termos populacionais, como também em termos econômicos. Quando a gente compara a dinâmica do município de Aparecida com a dinâmica do estado como um todo, por exemplo, a gente percebe que a Aparecida tem avançado mais rapidamente em termos populacionais e em termos econômicos. Só para a gente ter uma ideia, o município de Aparecida, em 2010, era responsável por 5,4% do PIB do estado de Goiás, e os últimos dados que nós temos, que são de 2019, já mostram que o município passou a ser responsável por 6,9% desse PIB, né? A participação passou para 6,9%, estando logo atrás de Anápolis no ranking. A gente tem em primeiro lugar Goiânia, depois Anápolis e logo em seguida Aparecida. Mas Aparecida se aproximou muito de Anápolis, a participação de Anápolis, que era 10,4% em 2010, passou a 7,1% em 2019, né? Portanto, apenas 0,2% acima de Aparecida, que está com 6,9%. Então, de fato, isso reflete esse crescimento do número de CNPJs que você mencionou, e tem a ver também com o crescimento populacional, né? Porque quando você tem uma dinâmica econômica maior, isso atrai pessoas de outros municípios do estado, inclusive de outros estados brasileiros. E a gente percebe também, nessa linha, né, que a participação de Aparecida na população do estado de Goiás aumentou de 7,6% para 8,4% nesse período, e enquanto a população do estado, de 2010 para cá, pelas nossas estimativas, porque a gente vai confirmar isso agora com o censo que vamos realizar nesse ano, aumentou 20%, o de Aparecida aumentou, a população de Aparecida aumentou 32%, né? Então, uma coisa relacionada à outra, de fato, a gente tem uma evolução muito grande, muito significativa de Aparecida ao longo desses anos, né? E em termos populacionais, registro ainda que, como se sabe, a gente tem aí cerca de 602 mil pessoas estimadas para Aparecida em 2021, e Aparecida na segunda posição em termos populacionais no estado, apenas atrás do nosso município da capital. Ou seja, a maior cidade do interior de Goiás, ou a maior população do interior de Goiás, é de Aparecida de Goiânia, é isso? Exatamente isso, né? A população crescendo acima da média do estado, como eu falei, né, 32% nesse período aí, de 2021 em relação a 2010, enquanto Goiás, 20%. Então, a gente tem o município se destacando em termos industriais. Quando a gente pega os PIBs, o PIB industrial, a gente tem hoje Aparecida, com o aumento da participação desse PIB industrial, né, passou de quarto lugar em 2010 para terceiro lugar, no último dado que o IBGE divulgou, que foi 2019, estava atrás de Catalão, passou Catalão, destaque para a indústria de bebidas, indústria de produtos farmacêuticos, produtos químicos, indústria de alimentos, indústria de metal também tem sido importante para puxar esse PIB industrial do município de Aparecida.
E outro destaque em termos da participação do setor de atividade no PIB do município é o setor de serviços, né? No caso do setor de serviços, a Aparecida, que antes estava atrás do município de Anápolis, em 2010 passou à frente, agora já é o segundo em termos dessa atividade, ficando apenas atrás do município da capital. Então dos municípios do interior, é o primeiro em relação a essa atividade de serviços, com destaque para atividades imobiliárias, serviços técnicos profissionais, né? Então, são atividades que mostram o porquê desse crescimento do município de Aparecida acima da média do estado ao longo desses anos. É tudo interligado, né? Porque se aumenta o número de CNPJs, naturalmente aumenta o número de vagas de emprego. Se aumenta o número de vagas de emprego, reduz o número de desemprego na cidade, aumenta a necessidade de qualificação profissional. Aí cria-se a oportunidade para as instituições de ensino superior criar cursos novos, que essas empresas vão consumir nova mão de obra. Enfim, é tudo muito interligado, e esse avanço no PIB da cidade é um negócio considerável demais, né? É algo muito considerável, é um viés de crescimento. Ô Samuel, o Edson me trouxe grandes, boas notícias e já resolveu, já atendeu os meus questionamentos, viu? Eu tenho ainda mais dois, Kleber, para fazer aqui ao Edson. Edson, um que o Kleber já destacou agora há pouco, mas aprofundando mais. Quando a gente fala, por exemplo, no número de comércio, da indústria de transformação, das atividades administrativas e de construção, a impressão que tenho a partir dos dados, todos eles mostram crescimento. É que a economia da cidade também vai se diversificando. Essa impressão, ela é correta mesmo? Sim, principalmente quando você percebe aí, Samuel, esse crescimento da atividade de serviços, né? A gente tem uma importância grande da indústria, a participação da indústria cresceu ao longo dos anos, como eu mencionei, né? O município de Aparecida superou o município de Catalão e hoje, em termos industriais, é o terceiro. Mas quando você fala em crescimento do serviço, e aí dos municípios do interior, Aparecida é o primeiro, reflete todas essas atividades que você mencionou. E o setor de serviços é muito amplo, né, Samuel? Envolve desde de serviços pessoais, cabeleireiros, manicures, até serviços mais sofisticados. É uma atividade muito, muito, muito grande. Quando uma economia se amadurece e cresce, o setor de serviços geralmente se torna o mais importante dessa economia. E, de fato, a gente tem aí uma importância grande do comércio atacadista, comércio varejista, no município de Aparecida, crescimento de atividades imobiliárias. E esse crescimento, como eu disse, ele é reflexo de um amadurecimento da economia do município, assim como acontece com outras economias que crescem, assim como a brasileira e outras economias mais avançadas. E, por fim, me chama a atenção a explosão demográfica que tivemos aqui em Aparecida de 1980, mais especificamente de 1990 para cá. Em 1990, eram 178.483 aparecidenses. E aí temos uma estimativa em 2021 de 601.844. Como o IBGE analisa essa explosão demográfica, uma quantidade tão grande de pessoas em um curto espaço de tempo, cerca aí de 30 anos, em uma única cidade, Edson? Olha, você tem os aspectos positivos e os aspectos negativos em relação a esse crescimento, né, Samuel? Em termos positivos, como a gente já acabou de destacar, você tem essa população, esse crescimento populacional tem a ver com a questão econômica. Os nossos dados da PNAD contínua mostram que a gente tem, por exemplo, aqui na região metropolitana, uma taxa de desemprego menor do que a média estadual, que, por sua vez, já é menor do que a média brasileira. Então, a Aparecida tem contribuído para que a gente tivesse uma taxa de desemprego menor aqui na região metropolitana, vis-à-vis a estadual. Em termos negativos, quando se fala em crescimento populacional, mas isso não vale
apenas para Aparecida, vale para outros municípios de Goiás e do Brasil também, a gente pode ter alguns aspectos de crescimento desordenado. A gente vai fazer o censo agora em 2021 para verificar como é que as variáveis relacionadas, por exemplo, ao saneamento básico evoluíram ao longo desses anos no município de Aparecida, né? Mas os últimos dados que a gente tinha em relação a essa questão mostravam a Aparecida atrás do estado de Goiás, por exemplo, quando se fala em esgotamento sanitário, quando se fala em rede geral de água para as pessoas, para os domicílios do município. Agora, nós vamos verificar como é que esses dados evoluíram ao longo dos anos, não os temos agora, porque vamos realizar o censo agora nesse ano de 2022, mas é algo que geralmente acompanha municípios com crescimento mais acelerado, né? Vamos ver o que os dados de 2022 do Censo Demográfico nos falam a respeito disso. Tá certo. Edson, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Quero lhe desejar uma ótima tarde e os nossos agradecimentos aqui. Um bom trabalho, senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Samuel, Kleber. A gente está sempre à disposição.